inclusão da preguiça entre os 7 pecados capitais está profundamente relacionada a uma certa interpretação de um sentimento que nós conhecemos menos do que a preguiça, que é a assídia. E esta relação entre a assídia e a preguiça, ela está atestada desde os textos mais antigos, ela pode ser encontrada, por exemplo, em Tomás de Aquino, e ela é encontrada também no catecismo atual da Igreja Católica, de que eu cito um curto trecho. Esse trecho diz o seguinte: os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam, ou também eles podem ser reduzidos aos pecados capitais que foram discriminados como tais pela experiência cristã, por Santo João Cassiano, seguido por São Gregório o Grande, e eles são chamados capitais porque geram outros vícios. Esses pecados são, então, o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a assídia ou preguiça. Nós encontramos isso do mesmo modo, ou pelo menos de um modo bastante semelhante, em São Tomás, na Suma de Teologia, onde São Tomás escreve, aspas, um vício capital é aquele do qual naturalmente procedem outros vícios. E assim como os homens fazem muitas coisas por causa do prazer, assim também fazem muitas coisas por causa da tristeza, para evitá-la ou arrastados pelo peso da tristeza. E esse tipo de tristeza, a assídia, é convenientemente situado como vício capital. Vocês percebem, então, que há uma certa espécie de tristeza, digamos assim, de acidez afetiva, um sentimento meio azedo, que se chama assídia ou preguiça, e justamente essa equivocidade de assídia ou preguiça me parece extremamente importante para os fins desse nosso encontro de hoje. Seria preciso, então, que a gente se perguntasse, em primeiro lugar, por que preguiça ou assídia? E eu acho que o fato de que nós tenhamos 2 significados para o mesmo pecado capital pode nos mostrar a importância desse pecado como fonte geradora de uma situação de ânimo, de uma espécie de estado afetivo extremamente perigosa. Tão perigosa que o filósofo italiano contemporâneo Giorgio Agamben pode classificá-la como uma catástrofe antropológica que se abate sobre os homens religiosos. Eu vou ler aqui um curto trecho do Giorgio Agamben em que ele tenta fazer uma espécie de descrição do que seria a assídia, uma espécie de mostração do que seria esse sentimento. E ele descreve, então, um texto muito antigo do início da Idade Média, em que nós lemos o seguinte: se o monge, afetado pela assídia, põe-se a ler, ele logo se interrompe, se agita e, num minuto mais tarde, cai no sono. Ele esfrega o rosto com as mãos, estende os dedos e, depois de ter colocado o livro diante dos olhos, avança algumas linhas, retomando e balbuciando o final de cada palavra que lê.